Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Estogel, sou o professor Horácio. Hoje nós teremos uma aula de geografia falando sobre bacias hidrográficas no Brasil. Vou entrar nesse tema e quero dedicar essa aula aos meus alunos do Colégio Jean Piaget, os alunos do primeiro ano do ensino médio, e para você que curte geografia e hidrografia, geografia do Brasil, ok? Esse é um dos temas talvez mais importantes aí do Enem, dos principais vestibulares, para que você aproveite a aula, tá? Eu vou compartilhar com vocês um slide que eu montei, falando sobre bacias hidrográficas, ok? Então, tome nota, tá? Se alguém, de repente, precisar do slide, entre em contato, para a gente poder passar aí, tá? Pessoal, o Brasil é a Disneylândia da água doce mundial, né? 10%, 12%, 15%, varia um pouco. Esses números podem variar dependendo do material que vocês estiverem utilizando. Na média, eu vou colocar aqui, chutando para menos, 10% de toda a água doce do mundo. Toda água doce como, né? Toda água doce superficial, né? O Brasil é um país que não tem temperaturas baixas, né? E nem montanhas. Então, a nossa água superficial e subterrânea, né? Certo? Então, os lençóis, os aquíferos e as águas de bacias hidrográficas. Nós temos predominantemente rios de planalto, né, com aproveitamento hidrelétrico, ou seja, geração de energia elétrica por força física, né, na movimentação da água. Nós temos também importantes bacias de planície, como as bacias amazônicas e do Pantanal, né, a bacia do Paraguai. E nós temos predominantemente regimes pluviais, ou seja, os nossos rios são abastecidos por chuvas, porque nós somos um país em uma zona tropical. Exceto o Amazonas. O Amazonas tem dupla drenagem, né? Duplo regime de chuvas, na verdade. Desculpa falar. Drenagem, porque drenagem é para onde o rio vai correr, né? Então, nós temos um duplo regime. Um regime pluvial, chuvas, e nival, com a neve derretida lá na Cordilheira dos Andes, que abastece os rios amazônicos, ok? A drenagem no Brasil é predominantemente exorreica, ou seja, os rios brasileiros correm para o mar aberto, tá? São tributários do Oceano Atlântico, nascem nas porções planálticas mais elevadas e vão correndo em direção ao Oceano Atlântico na porção oriental, leste do Brasil, tudo bem? Os nossos rios, predominantemente, são perenes, ou seja, eles quase nunca secam, salvo engano, ali na região do sertão nordestino, né? Na região da Caatinga, no interior do Nordeste, onde você tem um clima semiárido. No clima semiárido há uma exceção, os rios secam nos meses de inverno ali, porque quase não há chuva. Exceto isso, o Brasil tem rios perenes, né? As nossas desembocaduras, né, onde os nossos rios eles concluem o seu percurso, são foz em estuário, que é apenas uma única saída em direção ao mar ou, enfim, o término do rio. Nós temos alguns rios com foz em delta, que é quando faz aqueles braços, né, aquelas formando ilhas e tal. Nós temos algumas foz em deltas, mas nossos rios são com foz em estuário predominantemente. E nós também temos foz mista, né, que é quando tem estuário e delta ao mesmo tempo, tá? E a nossa gestão hídrica, ela deve ser analisada como uma gestão hídrica precária. O Brasil não tem governos, né? Nem estaduais, nem municipais, nem federais. A nossa gestão pública é completamente corrupta e incompetente, né? A população também não cobra, não se movimenta, não há uma cultura ambiental, hidrológica no Brasil. E nós aproveitamos muito mal, né, os nossos recursos hídricos, os nossos centros urbanos estão criando cada vez mais áreas impermeabilizadas, né, onde nós temos enchentes, inundações, as águas acabam não voltando e não reabastecendo os lençóis freáticos, os aquíferos. Nós temos também o problema do não tratamento do esgoto, né, e nós temos também os problemas ambientais causados pela indústria de mineração, agricultura, que são problemas graves, né, e que não são fiscalizados, né, há uma autorregulação no Brasil. De forma geral, há um lobby dentro do Congresso, dentro do Planalto, onde as empresas fazem literalmente o que querem. Depois o governo vai lá e passa a régua, isenta todo mundo das multas. Enfim, o Brasil é a Disneylândia do crime, né?
crimes ambientais, crimes políticos e assim por diante. Tá? 8 bacias hidrográficas compõem as regiões hidrográficas do Brasil. Nós dividimos em regiões hidrográficas partindo do ponto de vista de que você precisa aproveitar corretamente o potencial hidrográfico que o seu país tem, né? Que a sua região tem. Por quê? Porque a água, 70% dela é utilizada na agricultura, 20% é utilizada na indústria, 10% é utilizada na residência. Então, é necessário realmente estabelecer aonde eu vou construir, aonde eu não vou construir, aonde eu vou ter indústria, onde eu não vou ter, onde eu vou ter agricultura, onde eu não vou ter. Então, você faz um planejamento para fazer um melhor uso desse recurso, que é um recurso infinito, na teoria, né? Na teoria ele é infinito porque a água passa por um ciclo, né, de limpeza natural, né? Vem dos mares, chove nos continentes, depois volta para os mares, chove nos continentes. Então, tecnicamente, a água seria infinita, mas o crescimento das populações, né, a população mundial chegando aí a 7,6, 7,7 bilhões de seres humanos, e a demanda por água tem tornado a água um recurso finito. Ou seja, nós estamos utilizando a água numa velocidade maior do que a natureza pode reciclá-la para nós, né? Então, esse é o grande problema hoje. A população mundial ser muito grande e as atividades humanas serem muito intensivas, tudo bem? E aí nós temos um planejamento ambiental tentando o uso racional. Esse mapa, como vocês podem observar, ele divide, então, as nossas principais bacias hidrográficas, tá? São 8 grandes bacias hidrográficas e depois as bacias que nós consideramos secundárias, ou seja, menores e tal, que são divididas na porção mais oriental do Brasil. Vocês estão vendo aí a 8A, 8B, 8C e 8D, são as bacias do leste brasileiro, tá? Então, a bacia amazônica, Tocantins, Paraguai, Paraná, bacia do Paraíba, bacia do Rio São Francisco, né? Nós temos várias bacias principais, bacia do Uruguai, e as bacias secundárias, que de forma geral são as bacias da porção mais oriental do Brasil. Tudo bem? De forma geral, a amazônica é a maior do mundo, tá? Com 3,8 milhões de quilômetros quadrados, 60% dela no Brasil, 40% na América do Sul. Ela nasce nos Andes, né? No Peru, corta Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Bolívia, não é só brasileira, né? Ela é internacional. Ela nasce no Peru, no rio Vilcanota, correndo para o rio Ucayali, depois se transformando em rio Urubamba, Maranon, e ele só vai se transformar em Amazonas quando o rio Solimões se encontra com o Rio Negro. Tá? Então é importante vocês lembrarem disso. Os principais afluentes, Rio Madeira, Tapajós, Xingu, que são bacias hidrográficas, são afluentes hidrográficos com potencial hidrelétrico, né? No Xingu nós temos a usina de Belo Monte, né? Que é polêmica, porque é uma usina hidrelétrica numa região tão biodiversa, né? Poderia ser feita uma outra coisa, mas enfim, tá? E aí nós temos, então, uma bacia hidrográfica que nos meses de verão, ela pode chegar a 50 quilômetros de largura, ela pode ter 100 metros de profundidade, porque é um absurdo de água que tem na região amazônica, uma região equatorial, chove muito, abastecido por chuva e abastecido pelo degelo das neves dos Andes, e assim por diante. O INPE, né, em 2008, concretizou a medida do rio com 6.992 quilômetros, tá? Então, maior que o Nilo, que teria, né, que tem, no caso, 6.852 quilômetros. Então, o Rio Amazonas, maior rio do mundo. 20 mil quilômetros de rios navegáveis, hidrovia do Rio Madeira, Porto Velho, Itaicoitiara e escoadouro da produção agrícola do Centro-Oeste. Hoje, o Centro-Oeste envia seus produtos pelas hidrovias da região amazônica, chegando até o Maranhão, chegando até os portos, que depois escoam para a China, para os países que compram o nosso agronegócio. A Tocantins-Araguaia, pessoal, ela é uma bacia hidrográfica extremamente importante, tá? Do ponto de vista humano, econômico, agrícola, né? Ela está no coração ali do centro-oeste brasileiro, né? Com 921 mil quilômetros quadrados, principalmente abastecidas pelo rio Tocantins e rio Araguaia. O rio Tocantins nasce em Goiás e desemboca no rio Amazonas. E nós temos uma importante usina hidrelétrica, que é a usina de Tucuruí, né? No estado do Pará, que vai gerar energia para toda a região norte ali, né?
e o Rio Araguaia, que nasce no Mato Grosso e na divisa entre Goiás, né? Unindo-se ao Tocantins, no extremo norte do Brasil. Essa bacia, pessoal, ela tem potencial de geração de energia, né, no caso do Rio Tocantins, e na irrigação agrícola, no caso do Rio Araguaia, tá? Então, a risicultura, o agronegócio no Centro-Oeste utiliza muito sistemas de irrigação que têm problemas ambientais por causa disso, né? Salinização do solo, nós temos uns processos de assoreamento, né? Retirada de mata ciliar, que são problemas muito graves, né? Isso vai diminuindo a umidade das regiões por conta desse grande uso intensivo da água na agricultura comercial. A bacia do São Francisco é uma bacia que nasce no Sudeste e corre para o Nordeste brasileiro, tá? Então, o maior rio dentro do território brasileiro é o Rio São Francisco, com 2.700 quilômetros de extensão. Nasce no sul de Minas e corre Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, até a Foz, nos dois últimos estados, né? Alagoas e Sergipe. O maior rio dentro do território brasileiro. Percorre regiões semiáridas, oferece potencial tanto hidrelétrico quanto de navegação. Um trecho do Rio São Francisco é navegável e grande parte do Rio São Francisco tem sido utilizado para irrigação agrícola. E vocês já sabem do projeto de transposição do Rio São Francisco, que agora está totalmente ativo, né? Tanto o eixo leste quanto o eixo norte já foi ativado, vamos dizer assim, né? Uma parte no governo Temer e a outra parte finalizada agora no governo Bolsonaro. A transposição do Rio São Francisco leva a água para regiões semiáridas. Grande parte dessa água, galera, possivelmente evapora antes mesmo de chegar nas torneiras ou de chegar nas fazendas. Então, a grande crítica que os estudiosos têm sobre essa transposição é que ela vai acabar não abastecendo pobres, né? Que os pobres acabam não tendo dinheiro para pagar por essa água. Os poços artesianos, outros modelos de captação da água da chuva, né? Como se fala? Aquelas caixas de armazenamento de água quando chove, seriam talvez até mais eficientes, principalmente para as famílias mais carentes, mais pobres, né? Mas a transposição já está feita, foi a maior obra de saneamento, né? De ligação de água da história do Brasil, tá? É uma obra petista, né? Uma obra que começou no governo Lula e graças à enorme corrupção do governo PT, ela não foi terminada no prazo, ela levou anos a mais do que o prazo estipulado e bilhões de reais foram utilizados a mais por conta da não conhecida corrupção dos governos petistas no Brasil. Tá? Claro que não é só petista, né? Tem outros governos estaduais, municipais que abocanham então esse dinheiro. O Brasil é um país movido pelo patrimonialismo, né? Pela corrupção sistêmica. Então não adianta pôr a culpa num partido. É um sistema que, enquanto a população não se levantar contra isso, não vai mudar. Bacia hidrográfica do Parnaíba, pessoal, 373 mil quilômetros quadrados, é a segunda principal região hídrica do Nordeste brasileiro, tá? Fica entre os estados do Ceará, Maranhão e Piauí, e uma foz em delta entre os estados do Piauí e Maranhão. Então, vejam que nós temos bacias hidrográficas com foz em delta, tá? E a bacia do Parnaíba é uma delas. Tem na piscicultura, né, na criação de peixes, a sua principal atividade econômica. Gente, essa região é uma região que tem uma atividade própria, né? Assim, não está exatamente integrada aos mercados mundiais, mas aos mercados regionais, locais e assim por diante, tá? Bacia do Paraná, gente, é importante do ponto de vista de que ela está na região mais desenvolvida economicamente do Brasil, mais urbanizada. Ela também forma uma importante bacia de escoamento de produtos, né? Uma bacia hidrográfica navegável, e ela dá origem a 16 ou 17 usinas hidrográficas, entre elas a maior do Brasil, que é a usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma usina binacional, né? Ela pertence ao Brasil e ao Paraguai. Há uma treta, né, com o Paraguai por conta do aproveitamento da energia dessa usina, e é a mais antiga hidrovia do Brasil, Tietê-Paraná, ligando as regiões sudeste às regiões sul do Brasil. Tá? Bacia do Paraguai, galera, nós estamos com ela agora nas manchetes brasileiras, né? Formada principalmente pelo Rio Paraguai. Ela banha a planície do Pantanal, que é a maior planície úmida do mundo, tá? No Mato Grosso.
nasce na Serra do Araporé, próximo a Cuiabá, em Mato Grosso, e ela corre sentido Mercosul, né? Pegando ali Paraguai, pegando Argentina, depois Uruguai, onde os rios desembocam no Oceano Atlântico, tá? Então nós temos uma navegação feita de forma muito intensiva. Há uma bacia hidrográfica com mais de 3.000 quilômetros de navegação, ligando o Brasil a todo o Mercosul. E há também o abastecimento agrícola, o abastecimento humano, né, por conta dessas águas nessas regiões. De tempo em tempo, essa região que fica próxima ao Chaco, né, que é uma região continental seca da América do Sul, passa por períodos de seca. Nós estamos vivendo a maior seca dos últimos 47 anos, né? E essa seca tem feito com que as queimadas que são comuns nessas regiões do Pantanal e tal, tenham destruído a vegetação do Pantanal, né? Aproximadamente 20% já foi devastada pelos incêndios. Nós temos um governo promíscuo, né, que aceita a destruição ambiental como se ela fosse boa, né? Ela é boa para meia dúzia e má para milhões e bilhões de pessoas. E esse governo tem, na verdade, incentivado, né, o assassinato de indígenas, o desmatamento, a contaminação dos solos, dos rios e as queimadas. Então nós temos um governo permissivo. Não que os outros tenham sido muito melhores, mas esse governo é um governo que prega isso, né? Que defende, levanta uma bandeira de destruição ambiental. E nós estamos vendo realmente grandes quantidades de florestas sendo destruídas na Amazônia e no Pantanal brasileiro nos últimos anos, tá? Sétima bacia hidrográfica do Brasil, Uruguai, né? No sul do Brasil, obviamente. 274.000 km², nasce na união do rio Pelotas e Canoas e tem potencial hidrelétrico, até porque nasce em Planalto, né? Então tem boa queda d'água e é importante para atividades agroindustriais do sul do Brasil, ligando o Mercosul ali no Uruguai e Argentina. Terminando essa aula, Bacia do Atlântico. A Bacia do Atlântico, gente, ela é dividida em várias unidades, tá? Então, cada região do Atlântico, né, Nordeste, Sudeste, Sul e tal, tem, então, a sua divisão, tá? Então, nós temos aqui, ó, pequenas e médias bacias costeiras, tá? Próximas do litoral, formadas... deixa eu só puxar aqui minha... formada por rios que desaguam predominantemente no Oceano Atlântico, exceto os rios do Amapá, tá? Que são bacia amazônica, beleza? E acabam desaguando no Rio Amazonas, tudo bem? 5 regiões. Nordeste Ocidental, tá? Pará e Maranhão, Rio Parnaíba no Maranhão e Piauí. Atlântico Nordeste Oriental, ó, Atlântico Nordeste Oriental, oriental significa leste, ok, pessoal? 286.000 km², entre a Foz do Parnaíba e São Francisco, nos estados de Alagoas e Sergipe. Atlântico Leste, mais conhecida, né? 388.000 km na Foz do São Francisco, no Rio Macuri, no estado da Bahia. Atlântico Sudeste, que fica na nossa região, tá? 215.000 km², vai do Macuri à divisa entre São Paulo e Paraná. E o Atlântico Sul, com 187.000 km², dos rios Itajaí, Capivari, Guaiaíba e sistema lagunar do Rio Grande do Sul, tá? Aqui, pessoal, para a gente finalizar, é um desenho de como funciona uma bacia hidrográfica, tá? O interflúvio é o limite entre duas bacias hidrográficas, tá? Então nós temos a parte mais elevada dividindo as nascentes dos rios que vão formar uma bacia das nascentes dos rios que vão formar uma outra bacia hidrográfica. Os afluentes e subafluentes são aqueles rios menores, córregos, nascentes, que abastecem um rio principal, tá? Então vocês estão vendo aqui o modelo do rio principal. E por força gravitacional, obviamente, das partes mais altas, o rio drena, né, correndo então para as partes mais baixas, em geral no Brasil, correndo para o mar aberto, correndo para o Oceano Atlântico, como eu já tinha falado. Tudo bem? E aqui são questões de vestibular que eu não vou estar comentando agora, para a aula não ficar mais extensa do que ela já ficou. Peço que você que gostou do vídeo se inscreva no canal, deixe um like no vídeo, indica para os seus amigos e até a próxima aula. Valeu!